Mounjaro e Ozempic. Emagrecer resolve a dor? O que quase ninguém explica. Você emagrece, mas a dor continua. Ou emagrece rápido e o corpo parece mais frágil. Isso confunde muita gente e às vezes até assusta, porque a balança melhora, mas o corpo nem sempre acompanha. Eu sou o Dr. Carlos Gropen, médico fisiatra e presidente da Sociedade de Estudos da Dor do Distrito Federal. Esse é um vídeo meramente ilustrativo e informativo e não substitui consultas médicas. Hoje, gente, eu quero te mostrar uma parte interessante dessa história, que ninguém explica com clareza suficiente. Ozempic e Mounjaro podem ajudar muito, são avanços, mas também podem criar ilusões perigosas. A principal delas é muito simples: achar que emagrecer basta. É aqui o ponto. Nem sempre basta. Por quê? Perder peso não é a mesma coisa que melhorar a composição corporal e a função que a dor exige. E a diferença muda tudo. Vamos começar do começo, sem mistério e sem exagero. Ozempic é semaglutida, Mounjaro é tirzepatida. São duas medicações que imitam hormônios intestinais, principalmente GLP-1, no caso do Mounjaro, e também o GIP. Esses hormônios participam da regulação do apetite quando você tem fome, da saciedade, do esvaziamento gástrico, a sensação de saciedade, e também do controle glicêmico. Em linguagem simples, essas medicações ajudam você a comer menos, a sentir menos fome, mais saciado. Mas repare bem, elas não queimam gordura diretamente. Elas não são um derretidor de gordura. Elas criam um cenário em que fica mais fácil consumir menos calorias ao longo do dia. Mas existe força de vontade. É isso que leva ao emagrecimento. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas é central, é estrutural. Por quê? Quando a pessoa acredita que a medicação queima gordura sozinha, ela relaxa e deixa o resto pela medicação. E o resto é exatamente o que define se a dor vai melhorar ou não. Agora vem a parte mais importante. Quando você perde peso, você não perde só gordura. Você perde gordura sim, sem dúvida, mas também pode perder músculo. E isso não é um detalhe, isso é decisivo em termos de dor. Por quê, gente? Porque o músculo não serve apenas para estética. Músculo é proteção. Músculo é suporte, músculo é estabilidade, músculo é função. O músculo absorve o impacto antes que a articulação absorva, ou seja, protege. Músculo distribui a carga antes que o joelho sofra. Músculo sustenta o quadril antes que a lombar compense. Músculo protege o ombro antes que o tendão irrite e haja dor. Então, você percebe a armadilha? A pessoa emagrece, fica mais leve, diminui o volume, mas perde músculo junto e fica menos protegida. Mais leve, porém muito mais frágil. E aqui nasce uma frustração muito comum em quem toma essas medicações. Doutor, eu emagreci, mas meu joelho continua doendo. Ou então, eu perdi peso, mas eu me sinto mais fraco, menos disposto, mais mole, menos estável. Isso, gente, faz sentido. E faz sentido também fisiológico. Por quê? Porque a dor não depende só do peso. Ela depende também de como o corpo funciona, de como a carga de peso é distribuída e de quanto o músculo protege a articulação. E também do grau de inflamação sistêmica, que é relacionada à gordura. E aqui entra uma outra metade da história que é extremamente válida. A gordura corporal não é um tecido inerte, não é só um depósito. Ela não é só uma reserva de energia. O tecido adiposo ele é metabolicamente ativo. Ele produz substâncias inflamatórias que inflamam várias partes do corpo, que são citocinas, também chamadas de adipocinas, que aumentam o ruído inflamatório no organismo. Esse ruído inflamatório pode aumentar a sensibilidade à dor, pode aumentar a fadiga e inclusive a rigidez. Então, sim, é importante reduzir o percentual de gordura. Pode até melhorar a dor pela questão das adipocinas, mas pode melhorar de duas maneiras diferentes. Primeiro, reduzindo a carga mecânica. Segundo, reduzindo a inflamação sistêmica através das adipocinas. É por isso que muita gente melhora da dor no joelho, na lombar, no quadril, quando perde peso. Mas agora
vem uma virada bastante significativa. Emagrecer não melhora necessariamente a dor de forma automática. Melhora a dor quando o emagrecimento acontece com preservação muscular. E isso leva à melhora metabólica, à recuperação e manutenção da função. Essa é a diferença entre emagrecer bem e apenas emagrecer rápido. É exatamente aqui que muita gente se equivoca. A pessoa começa a medicação, passa a comer muito menos, fica com pouco apetite, pula refeições, reduz demais as proteínas e não faz nenhum treino de força adequado. E aí perde peso de forma acelerada, fica feliz, mas apesar da balança parecer um sucesso, é uma armadilha. O corpo está sempre lá, os músculos são necessários, porque junto com a gordura vai embora também a massa magra. E a massa magra, músculos, é um tecido que mais protege sua biomecânica. E agora pense em alguém com dor crônica. Essa pessoa já se move menos pela dor, já treina menos, já tem mais medo do movimento, já perdeu massa muscular, já perdeu condicionamento físico, que é bastante importante, já perdeu potência e resistência. Se ela começa uma medicação muito potente e emagrece sem uma estratégia bem definida, pode acentuar essa perda de massa magra. E aí acontece uma coisa curiosa: o peso cai, mas a função pode até piorar. E quando a função não melhora, a dor não acompanha o entusiasmo da balança. Essa é uma das razões pelas quais alguns pacientes ficam muito decepcionados depois de muito tempo. Eles esperavam que o emagrecimento viesse acompanhado de uma melhora significativa da dor, mas nem sempre o é. A dor é um pouco mais complexa. Ela depende do peso, sim, depende diretamente, mas depende também do músculo, do sono, do movimento. Inflamação, medo, estabilidade, desse contexto podem piorar. Agora vamos ser justos. Essas medicações são excelentes, são ferramentas ótimas que a gente não tinha, especialmente em pessoas com uma obesidade mais grave, comorbidades metabólicas, resistência à insulina, apneia do sono, uma dificuldade importante de emagrecer com várias e várias tentativas, principalmente naqueles que têm também limitação funcional pelo excesso de peso. Nesses casos, elas abrem portas, sem dúvida. Abrir portas é sempre importante, porque às vezes é difícil começar, porque muitas vezes o paciente não consegue iniciar a perda de peso e ficar motivado. E aí ele se movimenta melhor cada vez que o peso vai diminuindo. A dor vai diminuindo e a fadiga também. Quando o peso começa a cair, algumas dessas barreiras diminuem de sobremaneira. A caminhada se torna mais fácil, o joelho sofre menos, o cansaço reduz, a disposição tende a aumentar e com isso o paciente consegue fazer o que realmente sustenta a melhora da dor: o movimento, o fortalecimento, o ganho de resistência e a reabilitação progressiva. Ou seja, a medicação não resolve tudo, mas pode facilitar o início do processo. Essa é uma forma mais inteligente de ver, nem idolatrar e nem demonizar. Agora, uma informação útil. A literatura mostra que reduções relativamente pequenas do peso corporal, em torno de 5 a 10%, com manutenção da massa muscular, já podem ter um benefício clínico relevante para a dor, especialmente pacientes com artrose de joelho e síndrome metabólica, e também com dor lombar relacionada a excesso de peso. Isso também tira um peso emocional. A pessoa não precisa virar outra pessoa, não precisa perder 30 quilos. Para começar a sentir alguma melhora, já basta, muitas vezes, uma perda parcial, mas muito bem conduzida, e isso já muda a história. Só que eu repito, tem que ser bem conduzida, porque perder peso muito rápido sem preservar o músculo é diferente de perder gordura. Você perde tudo, músculo e gordura. Mantendo o músculo, você mantém o corpo funcional. Essa é a parte que eu queria gravar na cabeça de quem assiste. Nem todo emagrecimento é igual. Tem emagrecimento que melhora a função e tem emagrecimento que reduz o peso, e isso não devolve a proteção. Agora vamos falar da preservação muscular. Como a gente faz isso? Se você usa o Ozempic, Mounjaro ou similar, 3 coisas ficam bastante importantes. Primeiro, proteína.
Se o apetite cai, a tendência é comer menos de tudo, inclusive proteína. Então, a proteína é essencial para segurar a massa magra, mantê-la estável. Segundo, treino de força. Não precisa ser musculação de fisiculturista, mas precisa haver algum estímulo de força. Por quê? Porque o músculo só se preserva ou se constrói quando recebe uma sinalização de uso. Terceiro, movimento regular. Caminhar, levantar mais, usar o corpo, retomar a função. Importantíssimo. Sem isso, o organismo entende que pode economizar músculo. E ele economiza. Agora, vamos num detalhe clínico bastante significativo, que pouca gente valoriza. Alguns pacientes em uso dessas medicações, eles passam a sentir uma redução tão grande do apetite que comem muito pouco, pouco demais, diminui muito a ingesta. E quando eu digo pouco demais, é pouco mesmo. Pouca energia, pouca proteína, pouco micronutriente, pouca hidratação. E o resultado pode ser mais fadiga, mais fraqueza, mais tonteira, mais sintomas, menos disposição e pior tolerância ao exercício. Ou seja, a medicação ajuda muito, mas se o manejo for ruim, ela pode empobrecer o corpo. E um corpo empobrecido não lida bem com a dor e com a função. Outro ponto importante é que essas medicações devem ser tratadas. Não se trata só diretamente da dor. Elas não corrigem um padrão biomecânico ruim. Não fortalece glúteo, não estabiliza o joelho, não devolve mobilidade ao quadril. E não tratam a sensibilização central, que é importante na dor. Então elas não melhoram sozinhas o medo do movimento. Elas ajudam a mudar uma peça importante do cenário. O peso corporal. E melhora do metabolismo e da resistência à insulina. Mas a dor geralmente exige mais. Exige raciocínio clínico, movimento certo, progressão de carga, reorganização do corpo. E aqui vai uma analogia simples para vocês entenderem. Imagina um carro muito pesado e você tira uma parte do peso. Ele vai rodar muito melhor, sem dúvida. Mas se junto você enfraquece o motor, você troca estabilidade por leveza. O músculo é esse motor. É por isso que eu gosto sempre de dizer: menos peso ajuda, mais função transforma. É diferente. Agora vamos responder uma pergunta prática que todo mundo faz: quando usar? Do ponto de vista médico, essas medicações fazem mais sentido quando existe obesidade ou sobrecarga com comorbidades, principalmente quando já há impacto metabólico. E dor pode ser considerada uma comorbidade. E uma dificuldade muito grande é alcançar o resultado com as estratégias convencionais. Em pessoas com dor, elas podem ser muito úteis, principalmente quando o excesso de peso é claramente um amplificador da carga de inflamação e de dor. E quando a perda de peso pode ser facilitada e o início da reabilitação pode ser feito. Mas a decisão não é somente estética, apesar da estética ser importante. Ela é clínica. Ela depende do contexto, composição corporal, funcionalidade, histórico, risco metabólico e a capacidade de sustentar a mudança. E agora, uma pergunta que muita gente se esquece: o que acontece quando a pessoa para de usar a medicação? Se não houver uma mudança real de comportamento, o peso tende a voltar. E o peso volta, a dor pode piorar junto. Por isso, o uso inteligente dessas medicações deve ser multifatorial. Não só o uso isolado, é o uso integrado a um projeto corporal. Um projeto que inclua alimentação proteica e com micronutrientes de qualidade, força, movimento, sono e recuperação funcional. Esse é o ponto mais maduro da nossa discussão hoje. Ozempic e Mounjaro não são heróis, mas também não são vilões. São ferramentas como outras. Ferramentas bastante poderosas, não tem dúvida, mas ferramentas. E quando as pessoas mudam o jogo em outros aspectos, ajudam menos do que imaginam. E quase todos o resultado é real. Depende do que acontece ao redor da medicação. Agora, para a gente fechar, eu quero deixar uma mensagem muito clara para vocês. Se você tem dor e está pensando em usar essas medicações ou já está usando,
A pergunta não deve ser apenas quantos quilos vou perder por mês. A pergunta melhor é que tipo de corpo eu vou construir, que até por motivos estéticos é importante, não só pela dor. Enquanto eu estou emagrecendo, um corpo mais leve com mais músculo funciona melhor e é mais estético. Ou você quer ter um corpo mais leve e mais frágil com menos estética. Essa diferença define o futuro da dor e também do retorno do peso. Emagrecer é importante, mas devemos considerar todo o contexto. O que realmente melhora a dor de forma consistente é perder gorduras sem perder músculo, reduzir a inflamação sem perder função. É usar o emagrecimento como uma ponte para recuperar o movimento, força e confiança corporal. Gente, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que está usando essa medicação, essas medicações, ou está pensando em usá-las. Porque peso é só uma parte da história, não é tudo. Função é a outra parte, que pode mudar a vida. Eu sou o Dr. Carlos Gropen, médico fisiatra e presidente da Sociedade de Dor do Distrito Federal. Menos peso ajuda, mas a função, além de ajudar, transforma.